Em meio às profundezas da Amazônia, no estado do Pará, Brasil, um dos fenômenos mais impressionantes e devastadores do século XX marcou a história do país. Era o auge da busca por ouro, e o local que se tornaria o epicentro dessa febre era a Serra Pelada, um garimpo a céu aberto que, entre as décadas de 1970 e 1980, atraiu dezenas de milhares de homens em busca de riqueza. Mas o que parecia ser uma oportunidade única de fortuna se transformou rapidamente em um cenário caótico e perigoso, um verdadeiro espetáculo de ganância, tragédias e destruição, com consequências que ecoam até hoje. Serra Pelada não começou como uma lenda dourada. Na verdade, a corrida do ouro começou de maneira inesperada. Em 1979, um simples fazendeiro local chamado Genésio Ferreira da Silva, ao cavar a terra para colocar uma cerca, encontrou uma pepita de ouro colossal, pesando 13 quilos. Essa descoberta foi como uma faísca em um barril de pólvora. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos dias, milhares de pessoas já estavam no local, atraídas pela promessa de riquezas incalculáveis, atraindo sonhadores, aventureiros e pessoas desesperadas de todos os cantos do país. Imagine uma pequena vila ribeirinha na floresta amazônica, transformada em um pandemônio. No início dos anos 1980, o número de garimpeiros em Serra Pelada já ultrapassava os 5.000, e esse número continuaria a crescer exponencialmente. Em pouco tempo, essa corrida do ouro se tornaria uma das maiores da história recente, mobilizando homens de todas as idades e origens. Eram nordestinos, sulistas, pessoas que deixaram suas famílias e empregos, atraídos pela possibilidade de uma mudança de vida. A imagem que se via era quase surreal, homens cobertos de lama até os joelhos, subindo e descendo as encostas íngremes do que antes era um morro, e agora já começava a tomar a forma de uma gigantesca cratera, um buraco de mais de 24.000 metros quadrados. A estrutura do garimpo era, ao mesmo tempo, simples e brutal. Os homens trabalhavam em equipes, escavando e carregando terra dia e noite. Muitos eram conhecidos como formigas, carregadores que transportavam sacos de até 30 quilos de lama e cascalho. Essas sacas, pesadas e sujas, continham os restos de rocha e sedimento que, com sorte, poderiam abrigar pequenas pepitas de ouro. Cada centímetro de terra era disputado e explorado ao limite. Os barrancos, áreas de aproximadamente 3 por 2 metros, eram vendidos a preços altíssimos, e dentro deles, a esperança de um tesouro escondido era o único combustível que mantinha o trabalho frenético. Entretanto, a vida no garimpo era tudo menos fácil. As condições eram precárias. Os garimpeiros enfrentavam jornadas extenuantes sob o sol escaldante, sem calçados adequados, roupas de proteção ou até mesmo acesso à água potável. A fome, a sede e a exaustão eram constantes, e o risco de doenças e acidentes era sempre presente. Muitos viviam em alojamentos improvisados, com barracas feitas de lona e madeira, onde a privacidade e a segurança eram apenas ilusões. Com o tempo, uma espécie de cidade improvisada foi surgindo, com barracas, pequenos mercados e até prostíbulos, para atender às necessidades de milhares de homens concentrados em um só lugar. Diante da magnitude desse fenômeno, o governo brasileiro teve que intervir. Em 1980, o próprio presidente João Figueiredo visitou Serra Pelada, onde foi recebido por uma multidão de garimpeiros que cantaram um hino nacional, em um cenário que misturava patriotismo e desespero. Naquele momento, havia um receio entre os trabalhadores de que grandes corporações tomassem o controle da exploração, retirando deles a chance de ganhar seu próprio ouro. Figueiredo, em vez de proibir a mineração manual, fez algo surpreendente: estatizou o garimpo. A partir daí, apenas a Caixa Econômica Federal podia comprar o ouro extraído, garantindo o controle sobre o preço do metal e arrecadando impostos. Mas a medida não trouxe o controle que se esperava. Para impor a ordem, o governo nomeou o Major Sebastião Curió, que mais tarde daria nome ao município de Curionópolis. Ele impôs regras rígidas, proibindo a entrada de mulheres, armas, drogas e álcool, e permitindo apenas o acesso de garimpeiros registrados. Mesmo assim, o caos continuou, e a violência era uma constante. Cerca de 80 assassinatos por mês eram registrados, e a população do garimpo só aumentava, chegando a impressionantes 116.000 trabalhadores em busca do ouro. As condições se tornaram cada vez mais perigosas. Em 1981,
uma chuva torrencial causou uma grande inundação, que paralisou o garimpo temporariamente. Os trabalhadores, no entanto, insistiram. O desejo de encontrar a próxima pepita era maior do que qualquer obstáculo. Tragédias se repetiram, e em 1983, o desabamento de uma coluna de terra matou 16 pessoas, um dos eventos mais emblemáticos do quanto Serra Pelada se tornará um verdadeiro campo de guerra. A situação se tornava insustentável. Em uma tentativa de controlar a atividade, o governo decidiu encerrar o garimpo em 1982, mas por pressões políticas, essa decisão foi adiada. Finalmente, em 1984, foi criada uma cooperativa de garimpeiros, dando a eles o direito de explorar uma área de 100 hectares, sob a liderança do Major Curió. Contudo, a extração de ouro já não era tão abundante, e a esperança de riqueza que havia traído milhares começava a se desfazer. Hoje, o que resta de Serra Pelada é uma cratera imensa, agora preenchida por um lago contaminado por mercúrio, um resquício da exploração sem controle que marcou a região. A água tóxica, a terra destruída e as vidas perdidas são um lembrete sombrio do que acontece quando a ganância e o desespero se encontram em um ambiente sem regras e sem respeito pela natureza e pela vida humana. O legado de Serra Pelada é um exemplo das consequências do garimpo ilegal, que ainda hoje é uma realidade em várias regiões da Amazônia, destruindo ecossistemas inteiros e ameaçando as comunidades indígenas. A corrida do ouro pode ter acabado, mas as marcas que ela deixou na floresta e nas pessoas que por ali passaram são profundas e difíceis de apagar.